Bolsonaro. Depois de 2 anos, o MDBista que assumiu a presidência após o impeachment de Dilma Rousseff vai deixar o Planalto com acertos e polêmicas na bagagem. O governo Temer e a transição para o governo Bolsonaro são apenas alguns dos temas do CB Poder de hoje, que já está no ar. Correio Brasiliense, TV Brasília, Rede TV apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. Também estamos em transmissão simultânea nas redes sociais, Facebook e Twitter do Correio, onde você pode mandar a sua pergunta. Hoje aqui comigo estão os jornalistas Paulo Silva Pinto e Luiz Carlos Azedo, do Correio Brasiliense. Também já está aqui conosco o nosso entrevistado, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Boa tarde, ministro. Obrigada pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço estar aqui com vocês, voltando a esta casa. Que bom. Na sua avaliação, que país o presidente Michel Temer deixa para Jair Bolsonaro? E eu queria aproveitar a mesma pergunta e dizer, o governo Michel Temer tem um legado? Que legado é esse, ministro? Olha, são duas perguntas, né? Que país nós estamos deixando? O governo Temer deixa. É um país absolutamente, profundamente diferente do país que nós recebemos há pouco mais de 2 anos. O país que recebemos, ele vivia a maior e mais grave crise econômico-financeira da nossa história. Não é só uma crise, porque nós, lamentavelmente, não conseguimos ainda dar uma certa estabilidade ao processo de crescimento econômico. Nós temos tido, desde 1945, crises de 10 em 10 anos. Começa com a crise econômica é provocada basicamente pela gastança, porque nós já resolvemos o problema cambial, já resolvemos o problema da inflação com o plano real, mas a gastança, ela ainda não está resolvida. E as pessoas, em função da crise decenal, perdem tudo que obtiveram, tudo que construíram nos 10 anos anteriores. E nós tínhamos uma inflação altíssima, nunca se teve uma inflação tão devastadora quanto a que tínhamos. Nós tínhamos uma taxa de juros muito grave, nós estávamos com quase 14 milhões de brasileiros desempregados, nós tínhamos uma economia muito desorganizada, nós tínhamos um ambiente fiscal totalmente tumultuado, caótico. E para dar um número, que não entediar os nossos amigos que estão nos ouvindo e vocês mesmos, a crise foi tão grave que a perda de renda da pessoa pessoal, foi de 10%. 10% é coisa que só ocorre em guerra. As pessoas perdem renda pessoalmente, 10%, com taxas de 10%, próximo de 10%, acima de 10%, em período de guerra. E na média, né? Teve gente perdendo muito mais. E nós estamos, está entendendo? Nós tivemos isso. Pois bem, então esse era o país que recebemos. Hoje nós estamos num país com os juros controlados, civilizados, inclusive abaixo da meta, com uma taxa de inflação que também altamente civilizada, em alguns meses recentes, deflação, nós com 8 meses consecutivos, só para falar neste ano, 8 meses consecutivos com emprego sendo gerado. É claro que ainda temos com um número de desempregados muito grande. 11 milhões de desempregados é um número grande, mas só que antes estava 14 crescendo, agora tem 11, mas com a economia se recuperando. O índice de confiança dos atores econômicos tem sido positivo, grande. Nós temos um ambiente para implantação de negócios, com um ambiente de confiança, com os contratos sendo respeitados e um esforço para que esse ambiente permaneça com estabilidade. Então, eu acho que é um país muito melhor do que nós recebemos. Mas e o legado? Legado, sabe que eu não gosto muito desse termo, porque esse termo pressupõe
não tem futuro, porque legado ele se reporta ao passado, é o pressuposto do que você fez e não do que você pode usar do que você fez para fazer ainda mais. Pois bem, mas de qualquer forma, vamos trabalhar em cima dele. Eu acho que o principal, no meu ponto de vista, já que eu já falei sobre os números, e aí eu posso ampliar esses números na área ambiental, na área de energia, na área social, enfim, hoje mesmo tivemos uma reunião com os ministros e vários números foram citados, vários feitos nos diversos ministérios. Agora, o principal legado, a principal característica foi o fato de nós termos, primeiro, feito um governo que tinha um programa, tinha fundamentos econômicos, macroeconômicos, e isso foi dito antes. Antes, nós fizemos um documento chamado A Ponte para o Futuro, que foi, aliás, é o primeiro documento político que se produz no Brasil sem ter CPF, CNPJ, porque foi feito por muito, eu coordenei, tive o privilégio de coordenar, ouvi muitas pessoas, e ali tem a contribuição de todas elas, é um documento da Fundação, onde você projeta o que é que precisa ser feito para que nós pudéssemos enfrentar e resolver a crise econômica. Então tem uma análise de conjuntura muito séria e depois tem as projeções. Tem o Travessia Social, que na área social as mesmas coisas. Esse documento, ele diferentemente de todos os documentos econômicos, ele não é ideológico. Não há conflito entre as proposições que são ali feitas e a realidade, como todos os outros documentos econômicos na tradição brasileira têm. Nós procuramos ter os fundamentos do que tem dado certo aqui no Brasil quando usado e no mundo ao longo dessa história. Eu digo sempre que eu não conheço um economista que tenha ganho prêmio Nobel porque criou teoria nova. Ele ganha prêmio Nobel porque ele pega uma experiência bem-sucedida e melhora. Então, o que nós fizemos foi partir de valores como não se deve, na família e o governo, não deve gastar mais do que arrecada, deve poupar, não deve se endividar de maneira descontrolada, tem que ter políticas pessoais e sociais de qualificação, de formação, de melhoria de produtividade, neste mundo que se transforma do ponto de vista tecnológico com uma velocidade enorme. Então, essas proposições, elas não são liberais, neoliberais, social-democratas, elas não têm rótulo. Elas são verdades que deram certo. Elas estão contidas não só na Ponte para o Futuro, e até nessa proposta que nós do MDB estamos apresentando para continuar defendendo estes princípios, que é esse legado, porque é a política que nós adotamos que nos levou a obter esses resultados, nós queremos que a lembrança fique em cima desse esforço e que esse esforço seja compartilhado por todos. Você acha que essa política, principalmente com relação à questão da condução da economia, ela vai ter continuidade ou ela vai sofrer uma ruptura com o novo governo? Eu acho, pelo que eu tenho lido e pelo que eu conheço de várias, não só do professor Guedes, mas também de várias pessoas que estão sendo chamadas para a equipe, e muitas delas, inclusive, eu convivi com elas na Faculdade de Economia, uns na minha frente, outros na minha turma de Economia. Eu creio que esses pressupostos, eles continuarão. E veja, por que eu acho que eles farão com que continue? Não porque, repito, sejam liberais, ou neoliberais, ou social-democratas, não é por causa disso, é porque dão certo. Eles, se você pega a carta aos brasileiros e que sustentou o primeiro mandato do presidente Lula, esses princípios estavam lá. Ajuste fiscal, gastar o que é possível, poupar,
organizar as finanças públicas, controlar a inflação, produzir superávit para pagar a dívida, não se endividar. Se você pega os princípios do Plano Real, também estiveram lá esses princípios. E nós estamos aqui, eu acho que eles vão continuar. Agora, o que é fundamental é a gastança, porque o Lula, depois que arrumou a casa, meteu o pé na jaca e a gastança veio. Fernando Henrique meteu o pé na jaca, a gastança veio. Nós, é o primeiro governo, é o primeiro presidente da República, cuja dívida líquida, que agora, hoje, que está saindo, é menor do que a dívida líquida de quando ele chegou. Mas esse conserto, ministro, ele exigia, um dos principais itens era a reforma da Previdência, que não saiu, que não vai sair até o fim desse governo. A que se deve essa frustração? Olha, a reforma da Previdência sempre foi um problema grave. A sociedade brasileira viveu já quando passou a construção de Brasília, que Brasília, o presidente Juscelino usou muitos recursos da Previdência para tornar a nova capital uma realidade. E isso porque nós tínhamos um volume de contribuição muito maior, porque ela foi criada lá no final da década, no começo da década de 40, no meio da década de 40, então você não tinha um número de aposentados muito grande ainda. Então você tinha superavitário, era bem superavitário. E aí, esse tipo de uso do recurso da Previdência, somado a privilégios monumentais que se agravam no Brasil a cada ano, cada dia que passa, fazendo com que o sistema previdenciário se transformasse numa espécie de Robin Hood às avessas. Os que pagam, ganham menos, é que sustentam aposentadorias integrais, para sempre. Pois bem, esse problema... Inclusive de deputados e senadores. Não, de tudo. O estamento mais alto do setor público vive isso. Se você vai para a vida privada, isso não existe. Só existe essa concepção de Robin Hood às avessas no setor público e os estamentos mais altos. Aí entram todos, claro. Pois bem, então eu creio que o esforço do governo Temer foi que ele teve coragem de enfrentar o problema e não conseguiu passar, mas essa questão hoje não há nenhum analista brasileiro que possa projetar qualquer consistência na solução do problema fiscal se não fizermos a reforma da Previdência. Então ela está no calendário. Como você explica essa situação do governo? Que é um governo bem sucedido na gestão da economia, do país e mal sucedido na política, principalmente do ponto de vista eleitoral. Por uma razão muito simples, e acho que isso aí é uma fonte de muita preocupação para todos nós que temos compromisso em ter um sistema democrático estável no Brasil. O eleitor, primeiro, tem 3 pontos que eu queria. Primeiro, o eleitor do presidente Temer não foi o eleitorado brasileiro. O presidente Temer chegou à presidência da República em função do impeachment. Quem votou no presidente, no Temer para presidente, não foi o eleitorado brasileiro. O eleitorado votou na Dilma para presidente e no Temer para vice-presidente. Quem votou no Temer para presidente foi deputado e senador. Então, tá entendendo? É natural, porque a lógica do processo eleitoral, seja ele direto ou indireto, é você construir compromissos com aqueles que manifestam confiança no seu desempenho. O senhor diz, votaram nele ao votar no impeachment da Dilma. Claro. Nesse sentido, não, claro, porque não houve uma eleição, né? Só esclarecendo. Claro. Não, evidente, porque todo mundo sabia que aquele voto significava o Temer presidente. Claro. Então não houve nem bypass, foi direto. O voto a favor do impeachment era voto Temer. Tanto que o fora Temer, golpista, surge exatamente porque era uma relação direta. Então, isso define a natureza, define o caráter do governo, a natureza do governo. Segundo, o sistema já vinha, o sistema, o tal presidencialismo de coalizão,
já vinha dando demonstrações de fragilidade, de desgaste, porque esse sistema já estava produzindo o segundo impeachment. Primeiro foi o do Collor e agora o da Dilma. Então, já tinha ali manifestações de fragilidade. O presidente Temer percebeu isso e também em função da experiência parlamentar dele, ele teve uma relação com o Congresso muito grande e aprovou coisa dificílima. Aprovar o limite de teto não é pouca coisa, porque, inclusive, o seguinte, quando foi aprovado o limite do teto, isso vai determinar duas iniciativas que terão que ser tomadas. A primeira delas é que o orçamento seja impositivo. O orçamento brasileiro é uma ficção. O deputado, ele, na realidade, não como os outros parlamentos do mundo, ele não discute o orçamento real, de fato, não resolve as questões sociais da sua base, dos estados e municípios, na discussão do orçamento. Ele discute uma relação muito tumultuada, com muita penumbra, com o Poder Executivo. Isso é muito ruim. Então, o orçamento tem que ser impositivo. E segundo, ao ter um orçamento impositivo, você não tem mais vinculação. Ele tem que ser desvinculado. As corporações, que tomaram conta do orçamento, elas têm que devolver a capacidade política de gestão e de elaboração do orçamento ao parlamento, que é a instituição que a civilização ocidental, democrática, desenhou, construiu para, basicamente, principalmente, discutir, aprovar e acompanhar a execução do orçamento. Ministro, uma das razões para a impopularidade do governo é o grande número de pessoas que respondem a processos por corrupção também. Isso é apontado por analistas. É o caso do senhor. O senhor alega inocência e não ter culpa nenhuma nas acusações. Agora, os casos do senhor vão agora para a primeira instância. Então, eu queria saber, primeiro, a sua avaliação sobre essa questão, a questão disso na popularidade do governo, a outra, como ficam os seus processos, o senhor vai responder agora em primeira instância, e por último, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que responde a processo aqui. O senhor teme ser preso, eventualmente, ter alguma sanção desse tipo? Olha, vamos por parte. A primeira delas não existe não tem um presidente da República, ex-presidente da República, que não responda a processo no Brasil, o que não é uma coisa trivial. Tem alguma coisa errada nessa história. Os que estão vivos, todos eles estão respondendo o processo. Então, o Fernando Henrique é num grau bem menor. Não importa o grau, o que importa é o seguinte, está respondendo o processo. Tá. E o pior, o mais grave, o futuro presidente da República já está sendo preparado para responder o processo. Ele, o filho que é senador, o ministro da Fazenda, que vai ser uma peça importante, e o chefe da Casa Civil, que normalmente é a segunda peça a nível ministerial mais importante do governo. Então, isso tem uma coisa errada. Não há sociedade, não há instituição, não há democracia no mundo que conviva com esse tipo de problema. Segundo, esses processos, eles são montados com um nível de aprofundamento extremamente pequeno. Não há uma apuração detalhada, não há no caso do Bolsonaro, não há no caso do Temer, não há no meu caso, não há no caso de outros ministros, não há no caso dos futuros ministros e nem dos ex-presidentes da República. Tanto que você diz, mas o Fernando Henrique não é tanto assim. Você não sabe, nem eu. Até porque não se sabe exatamente o que é que está por trás daquilo. Do Lula é superficial também, nesses termos? Não sei. Eu não sou advogado, sou sociólogo. E não me cabe dizer isso. Quem cabe dizer isso é o Poder Judiciário. Agora, o que não pode é você ter ação judicial usada como ferramenta política. Você quer desgastar o governo. E, aliás, o grande problema da popularidade do presidente foi esse. Quando puseram, e foi posto, foi uma trama. E essa trama, ela mostra o ambiente com que isso que a imprensa brasileira espetaculariza e dá como uma grande coisa, mostra qual é a gravidade disso. Você põe na casa do presidente da República um grande empresário que tem uma presença internacional econômica
significativa para o Brasil, e ele grava o presidente da República. E está provado. O procurador pega uma gravação, faz uma nota, um bilhete, dizendo uma frase que não foi dita, manda para um jornalista, e esse jornalista coloca no ar como se fosse verdade, como se fosse apuração. Segundo, há um movimento da própria empresa desse jornalista de, tá entendendo, pedir a renúncia do presidente da República sem ter nenhuma apuração em cima de uma frase que não existia. E eu estou dizendo isso, não é ilação, porque os outros jornais que acompanharam, quando viram a gravação da fita, eles puseram nas suas páginas erramos. Quem fez a denúncia não pôs, os outros todos puseram. Então é o seguinte, este é o clima que nós estamos vivendo. É um clima bom? Não é um clima bom. No seu caso pessoal, o senhor tem... Eu vou chegar ao meu caso pessoal. Claro, não, desculpa. Fica frio. A gente vai continuar, ministro, bate-papo. É só para a gente não esquecer disso, que é uma coisa importante. Né? Você acha que eu iria? Não, eu entendo. O fato de eu ter cabelo branco não significa que eu me esqueça de coisas importantes. Claro. Ministro, a gente vai fazer um break rapidinho, a gente continua. Inclusive, vamos falar do caso do senhor sim, mas é só depois do intervalo. O CB Poder volta daqui a pouco com o ministro Moreira Franco. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta pelas redes sociais do Correio. Não sai daí, a gente volta já. Qual estilo de moto você mais curte? Esportiva, Custom, Naked ou Big Trail? Acelere o seu sonho aqui na 299 Importes, na cidade do automóvel. Uma loja premium com mais de 100 motos de todos os tamanhos e marcas. A 299 Importes também vende modelos de baixa e média cilindradas na medida certa para sua garagem e para o seu bolso. O espaço ainda conta com uma oficina multimarcas, lava-jato e estúdio de detalhamento. Não esqueça de seguir as redes sociais aqui da loja. Acelere o seu sonho na 299 Importes. Camisetas promocionais em atacado, a partir de 30 unidades. É na melhor fábrica de camisetas personalizadas, a Casa das Camisetas. Acesse agora casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. Camisetas personalizadas com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento. Cobrimos orçamentos. Central de Vendas 61 3968 9700. Casa das Camisetas. Que a SsangYong é uma das líderes mundiais na produção de SUVs, você deve saber. A novidade é que a oficina da Dragon Motors passou a atender também carros de outras marcas. Do SUV Tivoli a caminhonete Action Sports, com motor turbo diesel de 178 cavalos. A Dragon Motors tem ainda uma seleção de seminovos premium revisados com procedência e preços abaixo do mercado. Dragon Motors, paixão por inovação. Vila Velute, hotel, spa e convenções. BR 060, quilômetro 23, sentido Goiânia. Sou do tipo que adora me aventurar pelo mundo, sabe? Amo consumir novas culturas, curtir músicas diferentes e estar sempre bem preparada para o mercado de trabalho. Onde isso começou? Na Coplay Idiomas. Foi ela que deu asas aos meus sonhos. Matrículas abertas. Inglês, espanhol, francês e japonês. Época de chuva já sabe, né? O risco da gente se envolver num acidente vai para as alturas. É perigoso sim, mas também há algumas dicas para te ajudar a evitar essa possível enxurrada de prejuízos. Atenção redobrada nos pneus, nos freios e na distância do carro da frente. Se mesmo assim você der azar e bater o carro, a Santa Fé estará ao seu lado. Ainda dá para dividir o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Santa Fé, seu carro novo, de novo.
Se você estava esperando janeiro para trocar de carro, fique tranquilo. Aproveite o Natal Toyota Fest. Toda a linha sedã com IPVA 2019 grátis. A Kyoto facilita ainda mais a sua vida com o ciclo Toyota. Você leva o seu carro com parcelas até 40% mais em conta do que um financiamento convencional e nós garantimos a recompra desse carro no futuro com até 100% do valor da tabela FIP. Toyota em Brasília é Kyoto, no CIA Trecho 1. A melhor Toyota da cidade. A gente recebe o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Ministro, você pode continuar então com a resposta que a gente queria chegar. Perfeito. Paulo Silva Pinto perguntou, inclusive, se o senhor em algum momento temeria ser preso. Olha, eu vou até começar por isso. Isto mostra a gravidade, o constrangimento que este ambiente de trama, de denúncia, de vazamento, que é, no fundo, o uso de um procedimento absolutamente necessário, que é a apuração de fatos, mas a apuração, como não se apura, coloca as pessoas tendo o constrangimento de responder uma hipótese sem nenhum tipo de apuração. Essa é uma pergunta que você faz a quem já tem algum tipo de culpa, ou já tem um volume de delitos que foram apurados e comprovados. Não se faz essa pergunta a qualquer um. Hoje, você faz essa pergunta a qualquer um. Você fez ao presidente da República, a mim, que sou ministro, aos outros ministros, e vai fazendo todo mundo. A vida não pode ser assim. Da mesma maneira que nós respeitamos as instituições, nós temos que ser respeitados por elas. Então, esse é um ponto que mostra a fragilidade desse processo. O senhor acha que há uma trama que se faz contra o presidente, o desmonte moral que se procura fazer com quem tem mandato político, com quem tem vida política no país, leva a uma instabilidade político-institucional muito ruim. Você acha que o resultado da eleição... Só para eu te respondo já. E outra coisa, eu fui prefeito com 30 anos de idade, de Niterói, que era uma grande cidade. Eu fui governador de estado com 40, 41 anos de idade, do estado do Rio de Janeiro. Fui ministro várias vezes. Você acha que aos 74 anos eu iria me prestar a fazer qualquer tipo de ilícito mal feito? Você acha que eu, que nunca mexi com a parte financeira partidária, iria me envolver em coisas agora relativo a isso? E se você tivesse o cuidado de ler a denúncia do senhor Cláudio Mello, ele diz que eu pedi a ele, numa reunião, 4 milhões de reais, e que esses 4 milhões foi cobrado depois pelo Eliseu Padilha. É a única coisa que tem a meu respeito. Agora, como há esse ambiente de especularização, que permite você partir para mim, não só na forma da formulação da pergunta, mas o próprio olhar, a própria postura, como se você estivesse falando com a pessoa que se temesse esta realidade. Eu acho que para mim e para muitos outros vai ser uma solução boa, porque vai tirar do problema político e vai só para o problema judicial. O senhor diz ir para a primeira instância, quer dizer, a primeira defesa... instância vai tirar da manipulação política, não importa se está no Supremo, está sendo manipulado politicamente, não importa se está na segunda instância ou na primeira instância. O que não pode... Vai ser um tratamento jurídico. O que não pode é não apurar, tem que apurar. E na apuração tem que ser jurídico. Você não pode usar o vazamento e fazer do vazamento, que é uma denúncia, uma delação de alguém que está querendo comprar pela delação, pelo dedurismo, a sua liberdade ou uma vantagem de natureza financeira, você partir para demolir moralmente as pessoas. É isso que não pode. Esse país, nesse ambiente, não vai prosperar. Então nós temos que entender isso, viver isso e tratar isso sem a especularização que só constrói um ambiente fascista no país. E o senhor acha que esse processo, como se deu, inclusive envolvendo o presidente Temer, que teve 2 pedidos de impeachment praticamente rejeitados na Câmara, mas que colocaram em xeque o governo dele, inclusive inviabilizar
a aprovação da reforma da Previdência. Você acha que isso teve impacto no resultado da eleição, no desfecho da eleição? Não. Por quê? Primeiro porque o único candidato que não falou de Temer, do governo Temer, foi o Bolsonaro. E a agenda dele, a agenda política, a agenda eleitoral, o programa dele é totalmente distinto. Você vai ao Meirelles, Meirelles não fala, mas que não por ele esqueceu que foi do governo. Esqueceu de falar. O Alckmin e os outros todos falavam. Não falou foi ele. E por que isso? Eu creio que ficou provado que o nome Temer, o governo Temer, não era contaminador. O nível de contaminação era inexistente. Segundo, você veja que o governo Temer, ele acaba sem ter movimentação de rua. Você não viu nunca, em nenhum momento, as ruas se movimentando. Tem até um Fica-Temer aí rodando aí nas redes sociais. Você não vê em nenhum momento as ruas se movimentando. Na barra da gozação, mas tem um significado. E o Fica-Temer, o que o senhor acha? Que certamente, está entendendo, causa uma decepção muito grande aos jornalistas e às mídias e às redes de televisão. Não no meu caso. Que ficam, está entendendo, excitados em tratar o problema político institucional através de delações, denúncias falsas, etc. Ministro, se eu for uma espécie de coringa, não é porque está acabando o tempo, aí eu estou tentando aproveitar mais. Se eu for uma espécie de coringa no governo, passou pela Secretaria-Geral da Presidência, foi Secretaria-Geral, né? Agora é Ministro de Minas e Energia. E foi quem cuidou do programa de privatizações. Portanto, tem uma visão bem complexa aí dos problemas do governo, do que pode ser feito. O que pode ser feito e o que não pode ser feito hoje, do ponto de vista da questão de infraestrutura no país? Olha, eu acho que pode ser feito muita coisa, porque precisa de muita coisa. O grande problema é que nós estamos numa situação fiscal ainda muito precária. O poder público não tem recursos para fazer investimentos necessários em infraestrutura. Nós hoje vamos atingir esse ano um recorde de exportação no agronegócio, mais de 100 bilhões de dólares. Eu vou interromper o senhor rapidinho, porque a gente vai continuar no Facebook do Correio, mas a gente precisa encerrar para a TV. A gente fica por aqui na TV. Esse programa daqui a pouco vai estar disponível em www.tvbrasilia.com.br. O CB Poder vai fazer um recesso na semana de Natal, isso eu já estou avisando para você que está acompanhando a gente na TV, mas a gente volta no dia 31 com todos os detalhes das posses do governador e também do presidente eleitos aí, Ibanez Rocha e Jair Bolsonaro. Então anota aí, dia 31 a gente está aqui, 1h20 da tarde, eu espero você. Porém, agora a gente dá só uma pausinha para continuar no Facebook, você continua aí no Facebook do Correio Brasiliense com a gente. A perda decorrente da fragilidade logística que o agronegócio, sobretudo grãos e proteína animal, tem, é uma brutalidade. Não tivéssemos nós uma produtividade enorme, nós não seríamos competitivos no mundo. Então, se nós fazer... Acho que isso significa perda de riqueza muito grande. Muito grande. Riqueza, emprego, espaço, avanço tecnológico, é uma brutalidade. Isso vai se resolver finalmente mesmo? Vai. E agora a propósito disso, nós temos o eixo do comércio mundial saiu do Atlântico para o Pacífico. E nós temos uma infraestrutura de logística toda voltada para o Atlântico. De certa maneira, essa mudança de eixo na política externa brasileira, que o Bolsonaro está anunciando, de maior vinculação com os Estados Unidos, tem a ver um pouco, vamos dizer assim, tem simetria com a nossa infraestrutura logística, mas é completamente assimétrica em relação à realidade do comércio mundial e do parceiro comercial hoje principal que nós temos, que é a China. Como
é que o senhor vê essa questão? Eu acho que tem que ser cuidada com... Primeiro, as pessoas têm que se informar e estudar. Como você está aí fazendo uma pergunta muito apropriada. E tem que enfrentar isso com muita cautela, porque, de fato, há uma crise. O eixo atlântico de comércio, ele está em crise. A Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise. E você tem, por outro lado, no caso brasileiro, o maior parceiro comercial, mas é o maior, muito maior, não é só o maior pequenininho, não. É muito maior. É o principal parceiro comercial do Brasil, é a China. E esse eixo é outro eixo. E eles, os chineses, se preocupam muito em criar condições de incorporar a América do Sul, e eu até diria a América Latina, porque se incorporar do Sul pega o conjunto, ao eixo Pacífico. Precisaria, a ferrovia lá pelo Pacífico, daqui para o Pacífico sairia? Depende disso um pouco ou não? Eu acho que sim, claro. Porque, como também vamos ter um grande avanço, já está marcada, o edital de licitação já foi apresentado, nós vamos concluir a Norte-Sul. E a Norte-Sul vai ser um avanço do ponto de vista de garantia da logística para os bens, para os produtos, enorme, porque vai ligar a um porto lá em cima, no Pará, ao porto lá embaixo em São Paulo e Santos. Então você vai ter a capacidade de trabalhar com esses dois eixos. Sobe ou desce, dependendo da conveniência. Sobe ou desce e ainda tem um braço que vai ao centro-oeste. Agora, o ramal oeste. O próximo passo, eu creio que a tendência será essa, é você ligar o Atlântico ao Pacífico. Agora, essa ligação, ela seria mais viável por onde? Lá por cima, pelo Panamá, ou tentando atravessar para o Chile? Eu acho que vai ter que atravessar as áreas de produção. É? Claro, porque você tem que diminuir o custo logístico. Então, você tem que passar nas áreas que tem mais produção, e sobretudo produção de alimentos, porque o que o mundo precisa é de alimento. Cada vez mais precisa de alimento. Acho que mineral também, porque hoje ninguém consegue viver sem uma tomada do seu lado e um mineral na sua vida, para qualquer coisa, para dormir, para acordar, para comer. Você precisa de um mineral e você precisa de uma tomada. O mineral é o celular, né? Que tem mineral é mineral mesmo. Essa coisa da energia, você esteve ontem em Belo Monte. Como é que está a situação lá? Tanto do ponto de vista da produção de energia, mas também do ponto de vista social, o impacto que isso teve lá em Altamira. Olha, eu não tive condições de fazer uma avaliação do impacto social. Na visão da empresa, eles estão colaborando muito. Mas isso precisa, você está ali, vivendo, medindo, para saber a dimensão e a profundidade do impacto social. Agora, eu fui lá para a inauguração da quarta turbina? Não, 12ª. 12ª turbina. E para cumprir, nesse momento, um dos objetivos desse período que eu fiquei no Ministério, que é aumentar a oferta de energia. Aumentar a oferta de energia limpa e barata. Então, ali nós estamos aumentando a oferta de energia. Acontece que... A previsão era ter uma produção maior do que Itaipu, né? Belo Monte. Mas vai alcançar pico, isso? Mas o problema é o seguinte... Tem como distribuir? Não, distribuir tem. A fonte hídrica, ela já é hoje dependente da natureza, como a solar ou a eólica. Porque dessas grandes hidrelétricas, a capacidade instalada, ela não é plenamente ocupada, porque você tem períodos que não tem água. O reservatório, então, o que faltou ali foi o reservatório, quer dizer, que se fosse outra concepção de projeto, óbvio. Não. Poderia ter sido feito, mas seria pode. terrível. Lamentavelmente, em um determinado momento, os ambientalistas convenceram o poder público, calaram, tá entendendo, a consciência
crítica da sociedade brasileira. O senhor acha que foi um erro essa mudança? Entendendo, proibiram o reservatório. O senhor acha que foi um erro? E aí a consequência disso, qual foi? É que você tem que fornecer energia. Então, o que é que está substituindo o reservatório? Uma fonte que é muito mais poluente do que reservatório e muito cara, por isso a bandeira vermelha. Ministro, a gente que eu chamo de... Mas por que então uma 12ª turbina, se não tem água para... Não, tem água. Tem água no período de chuva. Só não garante o fluxo permanente. Só que você não garante o que um sistema de abastecimento elétrico tem que garantir, que é a regularidade. Você não pode ficar tendo energia de 2 às 4 e de 5 às 9 ter falta, ou vice-versa. Você precisa, para a sua atividade pessoal, para a atividade profissional, produtiva, você precisa ter regularidade, ter robustez do sistema. Ministro, a gente abriu o programa falando que vem aí o governo Bolsonaro. E eu queria falar um pouquinho com o senhor. O senhor está otimista em relação ao governo Bolsonaro? E qual a prioridade o senhor acha que Bolsonaro precisa eleger para esses próximos 4 anos? Olha, eu estou otimista porque eu sou otimista. E acho que eu repito sempre, ninguém fica 30 anos na Câmara, participando da atividade política, vendo projetos, discutindo políticas públicas, acompanhando todo essa aplicação da Constituição de 88. O Bolsonaro estava lá no Mensalão, o Bolsonaro estava lá na Lava Jato, o Bolsonaro estava nesse período todo, ele sabe quem é quem, como é que foi feito, o que é que foi feito, qual é o papel que a imprensa tem e está tendo, ele sabe tudo isso. Porque ali você é obrigado a saber. Você fica lá o tempo todo só cuidando disso, só falando sobre isso, etc. Então eu acho que ele vai mobilizar toda a sua experiência para resolver os grandes problemas que o país enfrenta, sobretudo a questão fiscal. Agora, com relação à sugestão da minha parte, eu não tenho a arrogância necessária, a prepotência que normalmente alguns comentaristas têm, alguns analistas têm, de achar que eu vou dar um conselho. Mas não lhe falta assertividade. O presidente da República, você não dá conselho ao presidente da República. Você... Ministro, o que o senhor vai fazer depois que sair do governo? Olha, você sabe que eu sou... Encerra a carreira ou continua na luta? Eu acredito que prioridade é uma palavra singular, não é plural. Os economistas brasileiros, quando puseram o S e transformaram em plural uma palavra que é para expressar uma coisa única, eles criaram essa confusão toda que nós não conseguimos resolver. Eu não quero contribuir para que essa frágil situação econômica e social que nós ainda vivemos perdure. Então eu vou primeiro acabar o governo. Aí depois eu vejo o que faço. Ministro, queria muito agradecer a presença do senhor. Paulo, Luiz, você vai poder ficar por aqui. Lembrando que a gente só volta agora no dia 31 de dezembro, aí com a posse, né, tanto do governador quanto do presidente eleito Jair Bolsonaro. Uma boa tarde para você e até lá.